Olá, gente! Estamos aqui com mais uma aula de história para vocês. E a nossa aula hoje vai ser sobre os povos indígenas. Mas, professora, por que o tema da aula de hoje é os povos indígenas? Bom, vamos lá explicar o motivo. Como vocês perceberam, nas últimas aulas eu trouxe a questão da formação das primeiras cidades, trouxe a formação dos povos. Expliquei sobre como foi que funcionou o povoamento do continente americano. Expliquei sobre os povos ameríndios, que eles eram os responsáveis por, poder ter essa povoação em todo o continente americano, que inclui os Estados Unidos, no caso a América do Norte, a América Central e a América do Sul, inclusive o Brasil. Só que o Brasil está incluso dentro da América do Sul. Então, os povos ameríndios foram o responsável por colonizar, por haver a distribuição de determinados grupos por determinadas regiões de todo o continente americano. E por que eu vou focar especificamente nos povos indígenas nesta aula? Bom, gente, como vocês estão carecas de saber, né? Os povos indígenas são os povos originais, são os primeiros habitantes do nosso território, o Brasil. Então, muitas das coisas que havia na cultura dos povos indígenas acabou sendo transmitido à nossa descendência e até hoje a gente tem a junção cultural de cultura dos povos indígenas, juntamente com povos africanos e povos europeus, enfim. E por isso a aula de hoje vai ser sobre eles. Bom, gente, é o seguinte, e como é que esses povos indígenas viviam antigamente? Bom, é bem comum você encontrar a divisão de trabalho de acordo com o sexo e a idade, tá? Por exemplo, nas comunidades indígenas, os homens, mulheres e crianças, cada um tinha sua função dentro da tribo. Os homens eram responsáveis por caçar, por pescar, fabricar objetos como arco e flecha, tacapé e construir residências e as canoas. Já as mulheres, elas são responsáveis por cuidar das crianças, por cozinhar, plantar, colher, fazer cestos, esteiras, redes e peças de cerâmica. Já os meninos e as meninas tinham uma função menor, mas que também é de suma importância. Os meninos, desde uns 4 a 5 anos, eles eram incluídos nos trabalhos. Mas como eles eram incluídos nos trabalhos indígenas? Eles se juntavam com os homens para poder aprender a caçar e a pescar. E as meninas ajudavam no serviço de casa e na lavoura. Gente, uma coisa que eu também quero chamar a atenção para vocês é a organização social dos povos indígenas. O seguinte, no território em que hoje está o Brasil, bem antes da chegada dos europeus, os povos indígenas acabou desenvolvendo a sua vida de forma bem organizada e muito variada. A organização desses povos é bem diferente e ao mesmo tempo similar daquela organização existente na Mesopotâmia, que precisa de estado, enfim. Em alguns povos, como os tupinambás, os chefes das famílias se reúnem e tomam as decisões, enquanto em outros, as decisões por meio de um governante, que é o cacique, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. Esses povos indígenas criaram uma forma de sociedade que não precisa de um estado como a que temos hoje. E eles
trabalham para a produção de alimentos e dos objetos de que necessitam por meio do trabalho coletivo. Todos trabalham juntos para poder produzir esse alimento, para produzir os objetos que necessitam, apesar que, como vocês perceberam tem menos de 5 minutos que eu falei, apesar de ter homens e mulheres ter papéis diferentes, eles trabalham de forma coletiva. Isso inclui o direito à terra. O direito à terra não é de uso próprio, não é de uso pessoal. A terra para um índio é coletiva, é de todos. Como eu comentei no instante, você já deve ter ouvido falar de uma palavrinha um pouco diferente, que eu falei que é o cacique. Então, o cacique faz parte da organização política dos índios e ele é considerado o líder político, propriamente dito. É uma espécie de governador da tribo. Normalmente, um cacique era o chefe que era aceito pela maioria, tá? Só que dentro de uma mesma tribo existem dois líderes. Um é o cacique, que é o líder político, e também eles têm um líder religioso, que é conhecido como pajé. E o pajé também era uma espécie de médico, pois conhecia plantas e curava doenças. E normalmente um pajé é sempre o mais idoso da tribo. Certo, gente? Eu trouxe aqui duas fotos. Um deles é um cacique, o outro é de um pajé, para vocês só darem uma situada. Outra coisa que eu também quero chamar a atenção é sobre a cultura indígena. A cultura indígena é muito rica, principalmente em quesito festividades, pois dentro de uma tribo você vai ver muitas pessoas cantando e dançando, ok? Havia músicas, danças e rituais para cada ocasião. Até hoje ainda existe uma música, dança e rituais para ocasiões diferentes. Por exemplo, se os índios fossem para a guerra, vocês iriam ouvir uma música sobre a guerra. Uma música que fala sobre a guerra, pedindo proteção aos deuses para poder eles voltarem a salvos para casa, enfim. Se for para poder plantar, o índio também tem outro tipo de música e também tem danças relacionadas ao plantio, bem como da colheita, da caça. Tem rituais específicos para o nascimento, o casamento e a morte também, tá? As danças indígenas são chamadas de poraxês. E também na cultura indígena vocês vão ver instrumentos musicais como o maracá, que é uma espécie de chocalho, o membe, que é uma flauta, e o guarará, que é o tambor. Eu trouxe a foto aqui de alguns dos instrumentos musicais que eles se utilizam e que faz parte tanto dos poracês, que são as danças, quanto também que pode ser acompanhado para instrumentos que acompanham os rituais, acompanham as danças, e, enfim. Atualmente, os povos indígenas ainda existem, só aqui no Brasil e também em várias outras partes do mundo, mas estão em número reduzido, tá? E eles convivem com problemas que são, na verdade, bem maiores que na época do descobrimento do Brasil. E eles lutam para preservar a sua identidade cultural. Eu trouxe aqui um mapazinho para vocês sobre alguns troncos tupis e algumas famílias indígenas aqui. Quando eu falo família indígena, eu não estou falando exatamente de uma família específica, eu estou falando do grupo
a qual o índio pertence, a etnia indígena deles, tá, gente? Por exemplo, aqui no mapa, que está aqui na tela, que vocês estão observando, vocês vão ver que existem tribos de índios Yanomamis. Temos também índios que são dos Caribes. Temos os Aruaques, temos tribos chamadas de Tucano, Pano, Bororó e entre outros. Sobre essas tribos, essas etnias indígenas que temos aqui no Brasil, tem algumas etnias desses índios que são um pouco mais conhecidas do que outras. Por exemplo, pro lado de Alagoas, tem uma tribo conhecida como os Funiões. Hoje em dia, existe mais ou menos cerca de 3.500 pessoas que são índios dessa tribo, Funiô, que fica em Alagoas, tá? Se for vindo mais para Sergipe, nós temos dois grupos. Temos os Pancararus, que ele está na divisa entre Sergipe e Alagoas, e uma parte também na Bahia. E mais ao sul do nosso estado, temos os índios Chocós, que eu comentei na aula passada com vocês. Indo para o lado mais sul do país, da região sul do nosso Brasil, temos, por exemplo, tribos conhecidas como os Caiagangues, que ocupa alguns territórios entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Temos também, se for para a região norte do país, temos a tribo Ticuna, as Caxinauás. Indo mais para a região centro-oeste, por exemplo, nós temos os Bororós. E temos, por exemplo, no extremo norte do país, já na divisa com a Guiana francesa, e enfim, nós temos algumas tribos como os Maués, o Yapixona e os Yanomamis. Sobre os Yanomamis, são os povos que mais temos ultimamente aqui no Brasil, que existem. Tem cerca de 9.000 pessoas que é da tribo Yanomami, tá, gente? Lembrando que a vida das sociedades indígenas até hoje é fonte de pesquisa e conhecimento histórico e cultural. E é muito importante, pois eles são os formadores do povo brasileiro. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção é que vocês sabem que eles são os formadores dos povos brasileiros, eles que são originalmente o dono do Brasil. E muito dos costumes e tradições foi deixado como herança para as gerações que vivem hoje aqui no Brasil. Por exemplo, é devido aos índios que nós herdamos vários costumes e acabou que ficou incorporado na cultura do nosso povo. Os índios contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. E o que sabemos, por exemplo, é que alguns hábitos que temos até hoje se devem a eles. Por exemplo, na alimentação, se a gente come uma tapioca, um bolo de polvilho, que é o famoso beiju, se a gente come comidas à base de milho, como a canjica e a pamonha, é por conta da cultura indígena. Na medicina, por exemplo, o Brasil é um dos países mais ricos de plantas medicinais para curar doenças. Quando a sua avó diz, se você está com dor de dente ou está com o dente inflamado, vá lá tomar um chazinho de marva, ou se não, um chazinho
de Samba Caetá, a gente deve essa parte de ter um conhecimento sobre plantas medicinais justamente por conta dos índios, tá? Por exemplo, se for para pegar na parte da arte do indígena, vocês vão ver que até hoje eles fazem cestarias, eles tecem redes, esteiras, fabricam tecidos de cerâmica. Quem nunca tomou água diretamente do pote de barro, que é uma delícia, água geladinha, geladinha. Ou se não, quem nunca segurou uma cesta para poder separar os frutiozinhos. Então, tudo isso a gente deve aos índios. Também é por conta dos índios que hoje nós temos, que comemos frutas como, por exemplo, a banana, o palmito. Hoje a gente tem o costume de comer mandioca, de comer amendoim, macaxeira, caju, milho. Tudo isso é costume que veio que os índios deixou para gerações futuras e que foi incorporado ao nosso povo. Outra coisa que eu também quero chamar a atenção hoje em dia, em agosto, daqui a 3 meses basicamente, a gente vai comemorar o folclore brasileiro. E dentro desse conjunto de folclore brasileiro, a gente tem o hábito de aprender a contar histórias que falam dos bichos, do sol, da lua, das estrelas. E esses hábitos de contar essas histórias é conhecida como mitos. E eles são passados de geração em geração. E é por meio desses mitos indígenas que eles explicavam o mundo para os mais novos. É por conta dessa contação dessas histórias que eles conseguiam explicar como é que foi a origem das suas raízes ali e por que a natureza da forma que é. Por exemplo, quem nunca ouviu a história ou a lenda do Saci Pererê, um menino de uma perna só, que forma um cachimbo, que usa cor vermelho? Essa lenda aí veio dos povos indígenas. Outra, Mãe d'Água, ou melhor dizendo, a lenda da Iara, o Curupira, que é o protetor das florestas e matas, Bumba Meu Boi. É por conta deles também que hoje em dia a gente tem alguns brinquedos que veio do costume da tradição indígena que até hoje ainda sobrevive na cultura da gente. Por exemplo, quem nunca brincou de peão? É uma boa brincadeira. E essa é especificamente um brinquedo indígena. Quem nunca jogou peteca, por exemplo? Você já jogou peteca? Se já, então saiba que se você já jogou essa peteca, esse jogo veio por conta dos índios, viu? E você aprendeu as normas similares que tinha na época. Tá, gente? Apesar de ter essa cultura muito baixa que a gente adquiriu de hábitos indígenas, temos costumes e tradições que veio deles. Apesar de ter essa cultura, os povos indígenas na atualidade, para poder conseguir direitos no estado que vivemos hoje, demorou muitos anos para ser reconhecido e ser, de certa forma, digamos assim, um pouco mais valorizados. Como assim? Só para vocês terem noção, desde a época do descobrimento, lá em 1500, os povos indígenas passaram muitas das vezes também a serem povos marginalizados. Ou seja, eles ficaram à margem da sociedade, mas nunca desistiram de lutar pelo seu direito.
Os povos que vieram de fora têm seus direitos, porque nós, que somos verdadeiramente os donos da terra, também não temos. Então foi uma luta muito longa que houve para ter o reconhecimento de que os povos indígenas são os primeiros habitantes do Brasil e por conta que esses povos indígenas contribuíram para a formação cultural do nosso país. Os indígenas brasileiros participaram de forma ativa para que todos os seus direitos fossem contemplados, e eles conseguiram adquirir direitos e conseguiu essa contemplação na Constituição de 1988. E essa Constituição de 1988 diz o seguinte: que assegura o direito à participação dos povos indígenas nas decisões relacionadas ao país e também reconhece as terras indígenas por parte do Estado, tá? Só que é o seguinte, focando aí nessa última parte que eu acabei de dizer, reconhece as terras indígenas por parte do Estado. Até hoje, os indígenas continuam a enfrentar pessoas e grupos que muitas vezes ali acabam desrespeitando a sua terra e os seus direitos. Só para vocês terem noção, os povos indígenas contemporâneos estão espalhados por todo o território brasileiro, ok? E vários desses povos também habitam alguns países vizinhos ao Brasil. No Brasil, especificamente, a maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, que são declaradas pelo governo federal para usufruto exclusivo, tá? As terras indígenas, que são conhecidas como TIs, somam hoje, até o último estudo que foi feito no ano passado, 2019, contabilizou até agora somente 721 áreas demarcadas e reconhecidas pelo governo. Como assim somente 721? Não é muito não, professora? Não. À vista dos povos indígenas que temos hoje, não. Ainda está pouco. Ó, o reconhecimento das terras indígenas por parte do Estado é um capítulo que até hoje ainda não foi encerrado na história do Brasil, tá? Muitas delas estão demarcadas, conta com registros em cartórios, mas tem outras que ainda estão em fase de reconhecimento, fora que ainda tem terras indígenas que não tem nem regularização perante o governo, então já tira daí. E devido a algumas terras não estarem totalmente regularizadas diante do governo federal, acaba que até hoje os TIs, que são as terras indígenas, se envolvendo em conflitos e várias polêmicas que aparecem no jornal, tá? Além da demarcação de terras indígenas, outra maneira de preservar essa cultura, preservar o direito do índio, é mantendo a língua viva, tá? Por que mantendo uma língua viva, professora? Para vocês terem noção, na Constituição de 1988, além de segurar o direito da participação nas decisões relacionadas ao país e ao reconhecimento das terras, os índios também conseguiram fazer com que eles tivessem escolas específicas indígenas que, além de ensinar a respeito da cultura da tribo, também ensinasse assuntos que você estuda hoje em dia no colégio, por exemplo. Você hoje no colégio, se for falar em língua, você estuda língua portuguesa e língua inglesa. Vocês têm uma educação bilíngue. Os índios também têm uma educação bilíngue, mas não a educação bilíngue que a gente tem, de português e inglês, ou português e espanhol, português e francês, independente. E qual é a educação bilíngue que esses povos indígenas têm?
além de aprender o português, que é a língua oficial do nosso país, eles também aprendem na escola as línguas nativas das tribos. Para isso, eles têm toda uma regularização de educação diferenciada, inclusive dos professores. Os professores que estão nas escolas indígenas atualmente têm que seguir algumas regrinhas. Uma delas, ser descendente de índio e viver no local onde a tribo mora. Tá? Eles têm o mesmo direito a frequentar a universidade que outras pessoas têm, só que se eles forem para partir para a área da educação, então eles têm que quase que automaticamente fazer um curso que seja de acordo com as ciências que são ensinadas numa universidade e depois de formado ele passa a viver na tribo, ter o seu local, a sua moradia na tribo, mas e passa a ser professor do colégio indígena. Além de ensinar coisas referente à região brasileira, eles também devem ensinar a língua e a cultura local da tribo. Antes de eu finalizar totalmente a nossa aula de hoje, duas coisinhas que eu quero falar. A primeira de tudo, as línguas indígenas acabou desaparecendo por causa da interferência dos europeus e das culturas. Então, muitas vezes as etnias indígenas são obrigadas a abandonar seus hábitos e, em outras vezes, elas são totalmente exterminadas. Só para vocês terem noção, no Brasil existe cerca de 150 línguas nativas atualmente, com falantes vivos, tá? E os povos indígenas que até hoje habitam a nossa sociedade, eles lutam também para que a língua não desapareça e que os territórios sejam reconhecidos. Bom, gente, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre os povos indígenas atualmente, sobre a questão dos direitos deles. E é isso. Então, fiquem em casa, estudem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, gente!